Bom dia a todos, vamos começar. Meu nome é Pedro, eu sou professor aqui do curso de Ciências Sociais da FMU e eu estou aqui para apresentar a mesa de mídia e política. Então vou apresentar primeiro as pesquisadoras que vão falar. Primeiro a pesquisadora Mariana Tibes, doutora e mestre em Sociologia pela Universidade de São Paulo, pesquisadora do NEAMP, do Núcleo de Estudos de Arte, Mídia e Política. Vou apresentar a pesquisadora e professora Tatiana Schicarino, doutorando e mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica, graduada em Sociologia e Política pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, professora de pós-graduação na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Arte, Mídia e Política, o NEAMP, da PUC São Paulo, e do Grupo de Pesquisa Comunicação e Sociedade do Espetáculo, da Casper Libero. Agora vou apresentar a pesquisadora Desirê Luize, mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, cursou a pós-graduação Lato Sensu, Mídia, Política e Sociedade na Fundação Escola de Sociologia e Política, é bacharel em Comunicação Social, Jornalismo, pela PUC São Paulo, pesquisa nas linhas de mídia e política, comunicação política, internet, redes digitais e cidadania. Pesquisadora também do Núcleo de Estudos de Arte, Mídia e Política, UNELP. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do professor Pedro e do professor Alexandre para fazer essa fala hoje. Eu vou substituir a professora Rosemary Segurado, então é uma grande honra e uma grande responsabilidade substituí-la hoje. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a relação entre mídias sociais e democracia. Mas esse é um tema, na verdade, que já vem sendo discutido há muito tempo. Parece muito atual, mas não é tão atual quanto parece. Foi muito interessante que, quando surgiu o Orkut, todo mundo ficou pensando, os pesquisadores ficaram muito entusiasmados com a ideia de que as redes sociais iam revolucionar as comunicações, iam revolucionar a política. E, de fato, isso aconteceu, em alguma medida, né? Mas agora, talvez, a gente possa falar que as redes sociais revolucionaram a política. Como o tema dessa mesa aqui hoje é mídia e democracia, eu queria começar falando um pouco sobre a ideia de democracia com vocês. Porque a gente pensa em democracia só como eleições, né? Então, a democracia funciona, basicamente, é uma ideia muito restrita e muito limitada do que é, de fato, a democracia. A democracia não significa apenas eleições, não significa apenas votar a cada 4 ou 5 anos. Então, por isso, eu queria começar essa apresentação recuperando um pouco com vocês os princípios que formam a ideia de democracia. Eu acho que, evidentemente, as mídias sociais têm um potencial intrínseco, fortemente democrático. A gente não pode esquecer que, durante as manifestações de 2013 e que, durante as ocupações nas escolas públicas, foi por meio das mídias sociais que as pessoas conseguiram produzir informação contra-hegemônica, né? O que significa isso, produzir informação contra-hegemônica? A gente não estava mais dependente da grande mídia tradicional. Eu acho que houve uma conscientização, nesse momento, de que a grande mídia tradicional era parcial e que ela enviesava o debate. E as pessoas comuns começaram a produzir suas próprias versões da realidade. E isso é decisivo. Isso, sem dúvida, fortalece a nossa experiência política. Bom dia a todas e todos. Obrigada, Pedro e Alexandre, pelo convite. Eu vou falar mais sobre uma experiência de eleição. Então, a gente vai falar sobre Bolsonaro e Trump um pouquinho hoje. Bom, e aí, para fazer essa problematização inicial, eu trouxe 2 autores que são super importantes para a gente pensar a questão da mídia, da comunicação e da democracia, também da política em geral e da democracia em específico, né? Então, o que perpassa a reflexão desses 2 autores, né? Que a comunicação mediada é sempre um fenômeno social contextualizado. O que quer dizer isso? Para a gente entender os processos comunicacionais, a gente precisa entender o contexto histórico. Vejam, os historiadores aí, a gente não pode largar a mão da história, a gente não pode largar a mão do contexto que a gente está vivendo. Então, é muito diferente pensar como que a comunicação era feita, por exemplo, no Brasil, né? A comunicação de uma forma geral, estou falando da imprensa de uma forma geral, no final da ditadura civil-militar ou no começo da democracia,
e hoje. Então, tem diferenças ainda que a gente possa perceber continuidades nesse espaço temporal, né? As coisas que nós falamos, as reflexões que a gente faz sobre o mundo ficam materializadas em algo, né? Hoje a gente tem, além da internet, a gente ainda tem a imprensa tradicional escrita, né? Jornais e revistas. A gente também tem a televisão, ou seja, a parte imagética. De Trump a Bolsonaro, alguma coisa mudou? Acho que bastante coisa, né? Mas vamos tentar trazer algumas reflexões, né? Então, coloquei a disruptiva eleição de 2018, não prescindiu do HGPE, então o HGPE é horário gratuito de propaganda eleitoral, nem dos spots. Vejam que hoje se tem uma batalha fortíssima no partido do presidente da República, o PSL, por recursos financeiros de diretório, e esses recursos também são recursos de televisão, né? Então, isso ainda é importante. O que tem de diferente nessas eleições e nesses movimentos que a gente vem observando em outros países, né? Então, as tecnologias de comunicação e informação, então, estou falando mais especificamente das redes sociais digitais, elas passam a ser um importante ativo nas campanhas. Então, o que a eleição do Trump trouxe de interessante para a gente pensar a eleição do Bolsonaro, né? Como que você fazia campanha antes? Quantas mulheres potencialmente irão votar em mim? Onde elas moram? Qual é a renda delas? No que elas trabalham? Isso é a classificação sociodemográfica. E as campanhas, elas iam muito em torno disso. Então, não sei se vocês se lembram, alguns anos atrás, na eleição, a primeira eleição da Dilma, se não me engano, tinha uma capa da Veja. É a mulher que vai decidir a eleição, né? Então, essas categorias sociodemográficas, elas ainda são importantes, mas elas eram ainda mais importantes para fazer campanha eleitoral. O que a gente vem refletindo sobre essa nova fase do marketing político? Então, pensando naquelas categorias que eu disse inicialmente, né? A gente está num contexto profundo de crise das instituições de intermediação. Que instituições de intermediação são essas? Partido político, sindicato, imprensa, ninguém mais acredita nessas instituições, né? A apresentação que eu trouxe, a discussão que eu trouxe aqui para vocês é Fake News, Sociedade da Informação e Democracia. Então, começando aqui, o que pode ser considerado fake news, né? Fake news é a tradução notícia falsa, né? Eu acho que são 2 pontos muito importantes para a gente classificar uma informação como fake news. Uma primeira é que ela precisa ser uma informação produzida intencionalmente. Então, um erro, né, um erro de informação, alguma coisa que foi divulgada porque aconteceu de estar errada, ela não é uma fake news. Ela precisa ser produzida com um objetivo de atingir alguém ou um grupo. Então, atingir negativamente a imagem de uma pessoa, de uma personalidade, de um partido, de uma ideia, de um movimento. Então, isso é uma primeira questão. Uma segunda é que as fake news, elas precisam ser comprovadamente falsas, né? Então, isso é importante de dizer, porque eu posso falar, essa informação aqui é fake news, mas eu não trago os dados, os fatos, para comprovar que aquilo é uma fake news, né? Senão, qualquer um pode dizer que qualquer coisa é fake news, como a gente já acompanha aí, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro usando esse termo várias vezes, né? Então, é isso, produzida intencionalmente e comprovadamente falsa. O que é importante é que agora a gente está num contexto do que podemos chamar de sociedade da informação. E qual que é a diferença, né? Na sociedade da informação, a gente está inserido em dinâmicas de redes digitais. E isso traz velocidade à divulgação e também potencializa o alcance que essa informação pode atingir, né? Então, esses são 2 pontos diferentes, de diferença hoje em dia. O que a gente pode entender por sociedade da informação? O Manuel Castells, que a Tati já citou aqui, vai fazer um estudo bem aprofundado sobre essas questões, fica aí também como uma referência quem quiser saber mais sobre o assunto. E ele traz que, hoje em dia, nós estamos estruturados, a nossa sociedade está estruturada em redes de informação,
em redes digitais. Alguns governantes, e a gente está falando aqui do Bolsonaro, mas que também pode ser estendido para o Trump, como que Bolsonaro utiliza o termo fake news. Então, aqui a gente não fez uma pesquisa de o quanto o Bolsonaro produz fake news. Na verdade, ao que ele atrela o termo fake news. Então, como isso está estabelecido no discurso dele. Então, a gente fez um levantamento aí dos 3 primeiros meses, a princípio, do governo Bolsonaro. No Twitter, a gente conseguiu aí 663 tweets e classificamos em promocional comunicação, administração pública, política externa, ideológico partidário, mídia, economia, moral e costume. E aí a gente procurou, nesses tweets classificados, a presença do termo fake news e suas variantes, notícias falsas, poderia ser, e também a presença de discurso de ódio. Mas, sobre a presença de fake news, foi possível perceber que, em 81% dos casos, elas estavam associadas à mídia. E isso compõe a estratégia política dele nas redes digitais, né? Aqui, especificamente, no Twitter, e o Trump atua da mesma forma, né? Se você for ali analisar como o Trump se porta nas redes sociais em relação a notícias negativas, a notícias que acabem chamando a atenção para algum ponto do seu governo, é fake news, né? Então, é muito curioso, porque, ao dizer que uma notícia é fake news sem trazer os dados, como a gente estava comentando no início, nos parece que você produz uma fake news, né, para se blindar com relação a qualquer tipo de questionamento.